Olá, me chamo Ruth, faço parte do CID e somos uma empresa que ensina os pais a ensinarem os filhos. Mais uma vez estamos aqui com Julie para dar continuidade ao tema desenvolvimento infantil, mas dessa vez vamos estar falando sobre crianças de 1 a 2 anos. Oi, Ruth. Oi, gente. Tudo bom? Vamos continuar nossa conversa, né? A gente já conversou sobre um bebezinho recém-nascido até o seu primeiro ano de vida. E aí hoje nós vamos dar continuidade a essa outra faixa etária, né? Esse bebezinho que era um recém-nascido, agora ele já começa a andar, ele já se alimenta. Então me diz aí, Ju, quais são os marcos dessa fase de 1 a 2 anos? A gente vai dividir em dois blocos, tá certo? A gente vai dividir de 1 a 1 ano e meio e depois de 1 ano e 7 meses até 2 anos, Perfeito. Que são grupos de desenvolvimento, de alcances, de ganhos que essa criança ela vai ter. Primeiro, ela vai começar a caminhar sozinha. Ela começa a tentar usar os talheres e é muito bonitinho, Ru. Meu filho tá nessa idade, né, de 1 ano, então a gente coloca os pedacinhos da comida na mesa de alimentação, na cadeira de alimentação, e ele vai tentando com o garfo espetar, e quando ele não consegue, ele pega com uma mão o pedaço da fruta e com a outra ele encaixa o garfinho, e aí é muito bom porque isso faz parte do seu aprendizado, né? Ele já entendeu que aquela ferramenta serve para se alimentar. Então, ele começa a usar pequenas palavras para se comunicar, ele aponta para as ilustrações. Antes a gente lia os livros e ele só participava de forma passiva mesmo, mas agora ele começa a apontar para as ilustrações dos livros. E começa a ter gosto também, né? Então, e começa também a fazer pequenas imitações, procura alguns objetos escondidos, né? Quando você joga uma bolinha assim, a bola vai para debaixo do sofá, aí ele já vai se rastejando para pegar aquela bola, então ela acompanha. E é interessante que nessa idade, nessa faixa etária, ele começa a perceber melhor o seu espaço. Então ele sabe que sei lá, ele vai mexer em uma tomada que tá aqui, nesse espaço. Aí eu pego o bebê e tiro ele desse cômodo e levo ele para o outro. Aí ele volta para esse cômodo, começa a ter essa memória mais longa e essa noção espacial também começa a ser desenvolvida nessa faixa etária. Então já sabe onde é o quarto, onde é a cozinha, Isso, exatamente. Né? Aí você começa a dizer, vamos tomar banho, aí mesmo que ele não se direcione para o banheiro, mas ele começa a olhar para o banheiro, então ele já começa a ter noção do seu ambiente. Então é muito bom, porque dentro dessa perspectiva dele conhecer o seu ambiente, você já pode ir oferecendo pequenas tarefas para que ele se localize melhor. Então, vamos jogar a fralda no lixo, vamos tomar banho, vamos almoçar. Então, ele já vai sabendo onde fica cada uma dessas coisas. Você deixa a criança comer sozinha nessa fase? É muito importante, porque lembra que ela já desenvolveu o movimento de pinça. A gente já viu no vídeo anterior que com 9 meses, a criança já começa a pegar sozinha os alimentos. Então, claro que isso com supervisão. Ela se alimentar sozinha não significa que ela vai ficar sem ninguém olhando, né? Porque claro, a gente precisa ter essa atenção. Mas a gente pode oferecer os feijões em grãos, para que ela tente pegar os grãozinhos de feijão, né? Fazendo esse movimento. E a gente também pode oferecer os talheres, como eu falei. Deixar uma colherzinha perto para que ele tente fazer esse movimento também. E em relação, assim, a atividades, o que é que uma mãe deve fazer de estímulo para que o filho fique mais sabido? Qual é aí a regra mágica dessa faixa etária? Eu acho que essa é a dúvida de todo mundo, né? Todo mundo, agora 1 ano, vamos começar a ensinar essa criança, né? E aí, o que é que eu ensino? Fica aquela ansiedade. Mas o mais interessante é que, de fato, é uma boa idade para ensinar, para você começar a ensinar. Primeiro, você pode oferecer várias texturas para essa criança manipular. Observe, lembra que a gente falou do movimento de pinça, que vai ser usado para pegar no lápis? Para que a criança desenvolva esse movimento bem, ela precisa manipular várias ferramentas. Ela precisa descobrir como o seu corpo funciona. Então, agora ela já sabe andar. Ela já tem autonomia para chegar em um outro cômodo da casa, por exemplo. Ela já tem autonomia para pegar uma bolinha que rola
a uma certa distância do seu corpo. E aí, a gente aproveita essa autonomia dela para que ela tenha contato com a maior quantidade de ferramentas e texturas possíveis. Então, a gente vai dar tecido, plástico, bolha, lixa, esponja, né? A gente vai fazer um baú de tesouros para ela com vários utensílios domésticos e deixar ali para que ela sinta, né, cada uma dessas ferramentas, o peso, o tamanho, a textura, a aspereza, enfim, tudo ali ela vai manipular para que ela veja como aquilo funciona. A melequeira vai ser solta. Vai ser. E é interessante. É tudo muito grande, né? Nessa fase que você dá, tipo assim, um objeto. Isso. Vamos supor, o papel é um papel maior, o lápis, eu imagino, né? E você me corrige, mas eu imagino que não seja aquele giz fininho, mas aquele giz mais grosso, né? Exatamente, porque primeiro, a criança não tem ainda muito controle dos seus movimentos. Ela está aprendendo, ela acabou de aprender a andar, então ela ainda anda e cai, ela ainda não tem muita coordenação. Então a gente precisa oferecer ferramentas que sejam grandes para que ela consiga expressar esses seus movimentos, né? Que não tá muito dominado ainda. Então, ela precisa expressar-se de forma mais ampla. Ô Ju, e com um ano e meio, ela já consegue ajudar, assim, na troca de fralda? Já tem uma autonomia no banho ou é uma coisa já um pouco mais velhinha? Então, nessa fase, ela também começa a fazer algumas pequenas imitações, né? Você faz um gesto e ela tenta imitar. Então, isso vale também para algumas atividades simples, como, por exemplo, rotineiras. De colocar algo no lixo. É um gesto que ela já sabe fazer. Sim. Ela já consegue pegar um objeto e colocar dentro de alguma coisa. Então, vamos guardar os brinquedos? Aí ela pega aquele objeto e coloca dentro daquele cesto, porque essa relação ela já faz. E aí o que a gente pode fazer, né, com essa criança, assim, de uma maneira resumida, dessa criança que eu tô falando, de 1 a 1 ano e meio, né, a gente vai brincar com texturas, a gente vai falar com a criança, a gente vai fazer leitura em voz alta e a gente vai ajudar ela a executar esses movimentos rotineiros, né? E aí dentro das atividades domésticas é maravilhoso. Então, se você vai fazer um bolo e aí você deixa ali ela manipular algum daqueles elementos, né? Então, no dia a dia ela vai exercitando essa Perfeito. Então, mamães estimulem a autonomia. Isso, exatamente. Agora vamos aí para 1 ano e 6 a 2 anos. O que é que a gente vê aí de diferença? Já pulou 6 meses, Já né? pulou. Olha, e 6 meses na vida de uma criança é muito tempo, é muita coisa que ela aprende. E aí, dessa autonomia que ela adquiriu com 1 ano até 1 ano e meio, você agora vai começar a ver que ela percebe, localiza e responde. Então, antes, a gente apresentou as cores, certo? E ela só sabe que existe a diferença das cores. Mas agora ela vai começar a realmente perceber que o nome dessas cores, fazer a relação daquelas cores uma com as outras. Ela começa a fazer o pareamento, né, que a gente chama, que é relacionar uma cor com outra. Ela observa que aquela camisa é verde e aquele papel também é verde. Então, ela já consegue fazer essa relação. E aí, dentro do seu corpo, né? Ela consegue identificar algumas partes do seu corpo. Consegue identificar números já, né? Não, ainda calma. Foi mal, não sabia não. Olha, ansiedade. Pois é, isso aí é o que acontece. Assim, ela ainda está sendo apresentada. Então, as cores, a primeira sistema classificatório, né, que a criança tem é o sistema de cores. Então, o primeiro contato de classificação que ela vai ter vão ser esses. Então, a gente vai oferecer para ela muitas cores. Ela também vai ter... Lembra do desenvolvimento motor? Sim. Então, ela não fazia, né? Colocar dentro do cesto. Agora, ela vai começar a empilhar. Ela agora vai começar a encaixar. Então, a gente vai passar agora de guardar para empilhar, encaixar e alinhavar. Então, você, por exemplo, pegar um macarrão espaguete e convidar a criança a colocar macarrão argola,
sabe? Dentro do macarrão espaguete é tão bonitinho, eles fazem assim, com bem concentração. Então, a noção espacial já mudou e muito. Já mudou e muito, entendeu? Então ela começa não somente a imitar, mas fazer relação com os opostos. Se você disser assim, pegue isso que está em cima, bote está embaixo. Então ela já começa a ter essa noção espacial de uma maneira mais assertiva. Responder. Qual é o brinquedo? O que é que eu devo... Como é que eu estimulo essa criança? O que é que eu compro? É uma dúvida assim, vamos dizer, brinquedinhos pedagógicos para estimular. O que é que vocês indicam? É importante que a gente entenda que nessa faixa etária de 1 ano, ela já pode ser ensinada a se concentrar. Lembra que a gente tinha falado que ela pode ser ensinada a se concentrar desde a alimentação, ela comendo de forma focada. E agora a gente pode realmente fazer atividades direcionadas de forma focada com ela. Então a gente pode fazer uma atividade de encaixe, fazer uma atividade de empilhar, fazer uma pintura. E aí, como você me perguntou, Ju, os objetos, né, as ferramentas, elas têm que ser maiores. Tem que ser maiores. Então a gente vai oferecer para que ela pinte em uma parede, no chão, numa folha de papel grande, com um pincel de barbear, com uma esponja. Outra coisa que a gente pode fazer também é oferecer pequenos comandos para que ela tente executar. Então, vamos levar essa bola desse cesto para o outro cesto. Isso é uma coisa que é importante que ela faça, né? E deixar que ela manipular as ferramentas e também fazer transferência de objetos ou de líquido. Então você pega um copinho e deixa que ela coloque água de uma bacia para outro, de um recipiente para outro. Então isso também vai trabalhar muito a sua coordenação, sua atenção, sua motricidade. E aí livro continua do mesmo jeito? Mesmo jeito. A leitura em voz alta ela tem que estar presente em todos os estágios, né, da vida da criança. Então, tanto a gente pode fazer a leitura em voz alta apenas para que ela ouça na hora do ninar, né, a gente contar uma história. Quanto mostrar o livrinho, né? Isso. E ela manuseia. E aí a gente, para que ela manuseie, é importante que sejam livros cartonados, né? Porque aí não tem o risco. Cartonados são as folhas mais grossas. Sim, e aí não tem o risco da criança rasgar, engolir, né? Então, ela manuseia com mais facilidade. Muito bom, Ju. Acho que a gente vai se encaminhando aí para o fim desse vídeo. E aí eu queria saber o que é que fica aí para esse pai, que você diz assim, como se você pudesse dar uma resumida final. Nessa fase, a criança vai estar em constante movimento, né? Apesar dela ter muita firmeza na caminhada, ela vai ainda cair com frequência. E as atividades que a gente vai fazer com essa criança vai ser justamente para exercitar essa firmeza muscular, né? Exercitar a sua marcha, a sua caminhada, seus músculos, seu corpo e também a sua destreza manual. E essa destreza manual, ela pode ser trabalhada dentro das próprias atividades domésticas ou dentro de atividades direcionadas também. E é importante que a criança tenha esse momento de atividade direcionada durante o dia. Perfeito. São atividades artesanais que a criança vai desenvolver o domínio do seu corpo. Então, obrigada aí pelas suas dicas, por mais um vídeo, né? E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês seguirem o nosso canal do YouTube, as nossas redes sociais. Estamos sempre postando conteúdos no Instagram, @SomosCid. Estaremos dando continuidade às gravações com um vídeo sobre desenvolvimento infantil de 2 a 3 anos. Obrigada!